O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma carta endereçada a Jair Bolsonaro e voltou a dizer que o julgamento do ex-presidente brasileiro deve parar imediatamente. Mariana, qual o recado de Donald Trump em mais essa carta? Márcio, carta publicada agora há pouco, estava aqui na Casa Branca e vi então a postagem de Donald Trump na rede social dele, a Truth Social, com essa carta dizendo o seguinte, olha só, querido senhor Bolsonaro, eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente. Não estou surpreso por vê-lo liderando as pesquisas. Você foi um líder muito respeitado e forte que serviu bem o seu país. Eu compartilho o seu compromisso para ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do governo atual. Eu já mostrei o meu descontentamento fortemente em público e por meio da nossa política de tarifas. Agora é a minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de curso, pare de atacar os oponentes políticos e acabe esse ridículo regime de censura. Eu estarei observando de perto, sinceramente, Donald Trump. Essa foi a carta, então essas foram as palavras de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro, carta enviada por Donald Trump hoje, publicada agora no final da tarde nas redes sociais do presidente americano, falando então em perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falando em tentativas de censura do atual governo, falando mais uma vez sobre a política de tarifas ser uma forma de Trump demonstrar o descontentamento com o tratamento que Jair Bolsonaro vem recebendo. Tudo isso está nessa carta que lembra muito a forma como Donald Trump fala sobre a própria situação dele, os próprios problemas na justiça, principalmente na época da campanha. Donald Trump não chegou a usar o termo caça às bruxas aqui nessa carta, mas ele já usou esse termo outras vezes para se referir a Jair Bolsonaro e é um termo que ele usa muito frequentemente para falar sobre a própria situação. Então é uma carta que reforça o que Trump já vinha dizendo nos últimos dias sobre Bolsonaro, quando questionado sobre esse assunto, e que foi publicada, pelo menos, a gente não sabe exatamente em que momento Bolsonaro recebeu essa carta, mas ela foi publicada nas redes sociais hoje à tarde, agora, no final da tarde, aqui nos Estados Unidos. Márcio. Muito obrigado, Mariana. Jean Giacomo, mais uma vez falando com a gente direto de Nova York, importante e direto de Washington, importante da capital americana para a capital brasileira, Brasília, onde está a nossa analista Jussara Soares. Jussara, qual é a avaliação do governo? Já temos uma avaliação do governo em relação a mais essa carta de Donald Trump voltada diretamente para Jair Bolsonaro? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Assim que essa carta foi publicada nas redes sociais do presidente Donald Trump, já fui repercutir sobre ela com integrantes do Palácio do Planalto e também do Itamaraty. A primeira avaliação, é importante dizer que foi feita uma avaliação a quente, logo imediatamente da publicação dessa carta enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação no governo até aqui é que se trata de uma carta com efeito nulo, ou seja, ela não tem um novo impacto para as tratativas nessa negociação para tentar um recuo desse tarifaço. Por outro lado, Márcio, importante a gente destacar que o governo vê alguns recados de Trump nessa carta a Bolsonaro. Quando ele insiste que o julgamento de Bolsonaro ele é injusto, que ele não deveria estar acontecendo. Neste ponto, integrantes do governo dizem que vem um aumento da pressão de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está nos Estados Unidos, e portanto eles veem que sim, ele tem aumentado essa pressão lá e Trump reagiu, e eles fazem uma conexão que essa carta vem imediatamente após a Procuradoria-Geral da República apresentar as alegações finais e pedir a condenação de Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que o governo brasileiro tem reiterado diversas vezes que as questões judiciais envolvendo o ex-presidente não estarão sobre a mesa de negociação com os Estados Unidos para tentar este recuo. Então, este recado também foi entendido que Trump, ele cita que ele vai insistir nessa questão de Bolsonaro. Eu fiquei perguntando para essas fontes também... Jussara, desculpa, eu tenho que te interromper porque a gente está na expectativa do